Padre, é aqui que é a morada do Senhor? Não necessariamente. Deus é omnipresente. Ele está em todos os lugares. Ah, ele é o coronavírus. Não. Ele é o Senhor de todos os senhores. É omnipotente. O Deus, o Senhor que tudo pode. Ah, ele é o Elon Musk. O Deus que tudo sabe. Ele é o Google, perfeito. Ou será que... Não, pera. Esse Deus tá... Olha aqui, o filósofo Pascal tinha uma aposta. Racionalmente é melhor acreditar em Deus, porque se você morrer e Deus existir, você vai pro céu. Se morrer e Deus não existir, não acontece nada. Funciona essa teoria pra você? A Bíblia diz que a fé é a firme certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mas hoje parece que a fé virou a firme certeza de que eu tô certo e você tá errado. As fés não podem conviver em harmonia. Se eu for ruim a vida inteira e no último dia me ajoelhar no confessionário eu vou pro céu, igual quem foi bonzinho o tempo todo. E quando a fé vira motivo para insultar, agredir, até matar quem não partilha dela. Deus, Alá, Ogum, Shiva, Javé, uma vaca. Por que a gente precisa acreditar em alguma entidade divina? Ou será que a gente não precisa? Dá para não acreditar em nada? Eu duvido, será? Padre. Pois não, diz. Eu preciso que o senhor assista o episódio de hoje. É o da fé. Assiste comigo, senão eu que não vou te perdoar. Uma sala de hotel, que por acaso é um estúdio. Um chefe que confecciona um prato, que por acaso é sobre uma palavra. 4 pessoas tão diferentes que por acaso se sentam à mesa. Ah, e um acordeonista. Claro, também tem um acordeonista. Você tá pensando, como é o Fábio, é tudo improvisado, é tudo aleatório. Mas não, na minha vida só tem um acaso. Só como e bebo, por acaso trabalho. Fafá de Belém, uma das telenovelas que mais me marcou era A Guerra dos Sexos e a Fafá de Belém cantava a difícil relação entre cabeça e coração. Isso ficou comigo desde então. Troquei tudo. O Eduardo faz-me rir e gostava imenso de falar com ele. Agora, sobre fé eu não imaginava, mas é uma boa promessa. O Francisco José Viegas é um grande escritor, ainda por cima tem o azar de ser meu amigo. Mandou as finanças, o fisco, ir levar num sítio, que eu não posso dizer agora, se lhe pedissem fatura a toda a hora. Pronto, é um herói nacional. O Tiago é um bom amigo, é um homem engraçadíssimo e escreve maravilhosamente. Pois é, um pastor roqueiro. Mas também sou dessas. Fábio Porchat faz rir num país com mais de 200 milhões de pessoas. Ele aborda todos os assuntos com uma leveza tal que nos deixa completamente à vontade. É um guru do humor. O meu gato, que é um gato, chama-se Judite, por causa de um sketch do Fábio. Obrigada, querida. Adoro. Não é? Essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte. A meio levantada. Tem vinho, tem comida, tem acordeon. Exatamente. Em Vino Veritas, vamos ver o pastor. Até já, obrigado. Hoje tem vinho, tem pão, os católicos estão se sentindo em casa. Exatamente. Tudo de boa. Muito bem. No Brasil, se fala que política, futebol e religião não se discute. E, de repente, virou a coisa que mais se discute no Brasil. Exatamente. Eu deixo futebol de lado. Mas religião se discute? Sim ou não? Se fala. Se fala. Se fala sobre. Eu entendo que a fé, ela é mais forte que qualquer coisa. E a fé não tem religião. Então, acho que há muita gente negociando em nome de dogmas. E aí isso cria conflitos entre pessoas de religiões diversas. Eu venho de um lugar chamado Belém do Pará, que tem o Círio de Nazaré, que é uma procissão de 3 milhões de pessoas, onde todos estão na procissão. A Umbanda, as matrizes religiosas africanas, o evangélico, o católico e até o ateu. Então, todos estão na procissão, em fé, gratidão e caminhada. Quando alguém fala pra mim assim, Deus te abençoe, vai com Deus, eu acho, aquilo imagino que seja a coisa mais importante pra pessoa. Deus é a coisa mais poderosa e tal. Então, quando ela fala isso e fala pra um ateu, às vezes ela fala, ai, desculpa, eu falo, não,
que abençoa todos nós. Quando fala Deus te abençoe, que abençoa todos nós. Porque se você está me desejando uma coisa boa, se é um unicórnio, se é Deus, se é esse vinho, eu quero. Exatamente. Eu aceito. Claro. Eu recebo. Mal não faz, não é? Não, muito pelo contrário, faz muito bem. Faz muito bem, porque aquela pessoa está te desejando a melhor coisa possível para uma outra pessoa. Porque Deus é a palavra, não é? Quer dizer, é uma palavra, além de mais. É uma palavra que salva. Essa noção de que é uma palavra que saúda, é uma palavra que não ofende, além de mais. Isto acho importante. Quer dizer, não sei o que é que um pastor diria. Alguém tem de ser o antipático do grupo. e uma coisa boa de ser pastor evangélico é que a pessoa habitua-se a ser a pessoa que tem mau feitio e que discorda. Portanto, sim, eu estarei aqui para ir saudavelmente discordando uma coisa. Mas ir comendo. Aliás, pela comida faço já uma qualificação, porque disseram logo ao início que os católicos então iam comer pão e beber o vinho, mas os protestantes é que comem o pão mesmo e bebem o vinho, porque na missa os católicos não comem o pão e nós comemos. É verdade, Portanto, porque é uma... se vamos falar de pão e de vinho, eu diria que os protestantes então ainda são melhores comedores de pão e... Tradicionalmente, porque na verdade já há muitas comunidades cristãs onde usam pão e usam mesmo... Mas na missa... Mas na igreja é hóstia. Nas celebrações, nas celebrações comunitárias... muito é pão, muito... né? Mas nem sequer chega a ser pão. Porque não haveria pão para todos. Então não E havia tanta Cristo não padaria estava por aí, disponível. Cristo não estaria disponível para a multiplicação. Uma pergunta para mim assim, Fábio, no que você acredita? Eu falo assim, você não acredita em Deus? Eu tendo a responder, ó, faz o seguinte, decidam aí qual é o Deus certo e depois vocês me contem e eu sigo. Porque é tanto Deus, é tanta gente acreditando em tanta coisa diferente, que se vocês não se decidiram, o que eu vou me decidir? Eu vou esperar vocês tomarem a decisão de qual é o certo. Esse é o problema. É o problema de você pedir um Deus certo. Não é? Um Deus certo Sabe que um Deus certo é a coisa mais flutuante que há. Porque o Deus certo para mim não é o Deus certo da Fafá, não é o Deus certo do Eduardo, não é o Deus certo do Tiago. Provavelmente não será o Deus certo do Fábio, porque o Fábio é teu. Portanto, tem um Deus diferente. Isso tem muito a ver com aquela ideia das religiões, por exemplo, as religiões como fator de paz. Eu acho completamente absurda, porque justamente o Deus certo é o grande fator de guerra e de conflito ao longo da história da humanidade. Não há coisa mais terrível do que o Deus certo. Cada um tem o seu. O tal do Deus interior, né? É o que te move, é o que te faz entender o outro. É o que não acusa antes de... Ou que não se acha capaz do perdão. É muita arrogância você perdoar alguém, não? Não sei. Eu acho que é muita arrogância. Você dizer eu te perdoo? Eu te perdoo. Acho uma coisa horrível. Isso tem muito a ver com o Tiago, porque justamente então o Tiago... Lutero... Porque um homem não luteranismo pode perdoar ninguém. Começa por causa da mania da igreja perdoar tudo e toda a gente a troca de bens materiais. Claro que ninguém se orgulha, quem crê, ninguém se orgulha de pensar que a fé à qual adere já foi motivo de violência e de morte. Ninguém se orgulha disso. Mas, ao mesmo tempo, há uma dimensão de choque interno que a fé verdadeira traz. Tu colocas essa questão no Deus certo. O meu Deus é o Deus certo. Eu acho que sim, mas isso traduz outro conflito, que é um de que nós não falamos nem antes e provavelmente não vamos falar depois, que é o conflito que existe entre religião e espiritualidade. E que são duas coisas completamente diferentes. Eu tenho fé neste vinho, porque imagina, é um vinho do Douro, eu tenho fé nos vinhos do Douro. E à partida não te vai trair, não é? E outra coisa é a espiritualidade que nós falamos e que acho que há um conflito entre ambas as coisas e que nós às vezes confundimos muito aquilo que é espiritualidade. Imaginemos que o Fábio é uma pessoa civilizada e portanto espiritual, não é? Mesmo não tendo fé, não é? Quer dizer, a fé é outra coisa. Ele pode ser fé do Corinthians ou... Do Vasco, pelo amor de Deus. Do Vasco. Falece. Do Vasco. O Vasco é uma história maravilhosa. É linda a história. É a história do grande clube antirracista. Vamos mudar o tema desse programa. É isso aí, pode falar. Estádio construído pelas mãos dos próprios torcedores. Maravilhosa. É a história maravilhosa. Quando a Confederação de Futebol proíbe o Vasco de jogar com jogadores negros e inventou uma lei que era a lei da alfabetização. Só podiam ser alfabetizados. E o Vasco
disse, ok, nós não jogamos. É isso. E não jogaram durante 3 anos. Isso. Até serem readmitidos. Isto é uma grande lição, desculpa, portuguesa. Mas é sempre bom falar do Vasco, então não há problema. Eduardo, você tem religião? Você é crente? Você tem fé? Bom, eu tenho fé. E sou crente, sou aquilo que chamam um crente intermitente. Dá-me mais para ser crente quando estou a precisar do que quando ando distraído na minha vida. Tem momentos em que eu sou bastante crente e se for preciso ajoelhar, eu ajoelho logo a rezar, e tenho outros em que ando da minha vida. O que é que eu acho? Eu acho que a questão do Deus, e não sendo eu um teólogo, nem tendo nenhuma formação específica nisso, apenas li um pouco, eu acho que Deus é um conceito subjetivo, na verdade. Não pode ser objetivo, não é? O Deus não aparece agora aqui. Por muito que eu acredito que Ele existe, Ele não vai aparecer agora aqui. Espera aí. Vamos dar algum tempo. Vamos dar algum tempo. Ok, vamos dar algum tempo. Mas nesse sentido é sempre subjetivo. Nós não o vemos, de facto. O que é objetivo são as pessoas e os homens, e os comportamentos das pessoas e dos homens. E, por exemplo, eu acho muito interessante na Igreja o que o Jesus Cristo disse, aquilo que fez. Provavelmente hoje seria um influencer com milhões e milhões de seguidores no Instagram. Porque ele faz o que faz numa altura em que não há... O mundo é pequenino. O mundo dele, principalmente, é um mundo que se resume ali um bocadinho do Mediterrâneo, não é? E chega a todo lado até hoje, porque a mensagem é muito forte. Aquilo está tudo muito bem. A mensagem é muito forte. Depois, o que os homens fazem com as igrejas... Aí é que a coisa intermediários, complica. Os intermediários é que complica. O fã-clube é que porque se forem bons, a mensagem chega muito bem às pessoas e chega correta. Se forem maus, podem destruir tudo. O que eu acho é que a mensagem de Jesus Cristo, ou a mensagem que, se quiserem, que vocês entendemos como o cristianismo, assim como a mensagem do budismo e a do judaísmo e a islâmica, são mensagens incríveis, são muito boas. O que os homens fazem com elas é que às vezes é terrível. O poder que os homens querem ter porque a mensagem em si, aquilo está muito bem feito, está muito bem escrito e é muito interessante. Daí para a fé, eu só consigo chegar à fé, eu cheguei à fé rendido. Eu era agnóstico, não era ateu. Não cheguei a ser nunca ateu. Ou seja, havia na minha cabeça a necessidade de procurar alguma coisa, havia qualquer coisa que eu queria encontrar, mas não sabia o quê. E depois foi num momento de aflição, um momento grave da minha vida, em que eu chego que eu procuro a religião. E procuro o catolicismo, porque eu fui ensinado no catolicismo. Foi por uma questão de preguiça. Você poderia ter ido para o islamismo. Eu não entrei numa mesquita ou numa sinagoga, porque não há assim tantas quanto isso. Ou até num templo... batista ou uma igreja evangélica. Eu não entrei porque não há igrejas evangélicas tantas como a católica. No Brasil há. Já começa a haver também. Mas 25 a cada esquina. Na realidade, eu ia no carro e vi uma igreja e parei. Pronto. Mas isso é normal, porque foste criado no Pois, exatamente, foi uma catolicismo, quase por preguiça. Nós transportamos sempre as religiões dos nossos antepassados. Quer dizer, a religião reconstrói o nosso passado. Exatamente. Portanto, é normal que tu tenhas entrado num templo católico, numa igreja católica. É perfeitamente normal. E o mais estranho para mim foi, durante 20 e tal anos, não ter nenhum contacto com a religião. Não tinha nenhum contacto com a religião. E eu entro na igreja e é no momento em que estão a rezar o terço, não é numa missa. As velhotas estão a rezar o terço e eu sentei-me a rezar o terço com elas, de mão dada, e a chorar. Houve uma reconversão da pessoa e a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. Agora, a gente está falando de religião, mas se você for pensar a fé pode ser, inclusive, em vou curar essa doença. Eu vou me curar, eu acredito que eu vou me curar, eu tenho certeza que eu vou me curar, e às vezes se cura. A fé tem esse poder no nosso cérebro de transformar o nosso corpo. Fé é uma invenção humana? Pergunta. Pastor. Eu creio que a fé é um dom, é uma coisa que a pessoa recebe de Deus. E nesse sentido, não é
não é um lugar onde tu chegas, é um lugar onde de repente tu te descobriste. Eu não sei se, por exemplo, Eduardo, foi isso que de alguma maneira tu sentiste nessa experiência. Mas a fé não é tanto aquilo, finalmente consegui. O que te move a caminhar. Sim, mas A por fé outro que te move a lado, caminhar. é uma concretização que tu fazes acerca de ti próprio, em que tu dizes, isto aconteceu apesar de mim. Por exemplo, em linguagem teológica, para alguém que vem de um contexto protestante ou evangélico, é isso que a gente quer dizer quando falamos da salvação pela graça, ou justificação pela fé, que era a grande causa de Lutero. Portanto, no sentido em que a fé, obviamente, implica o uso da vontade, claro que sim. Da superação. Mas em último grau, o crente, ele diz, isto acontece apesar de mim, porque se eu estivesse completamente abandonado a mim, por muito bem que quisesse, ou por muito bom que eu seja nisto ou naquilo, eu não chegava lá. Portanto, nesse sentido, a pessoa pensa, ok, a fé é alguma coisa que me foi dada. De facto, ela não teve origem. E isto nunca é completamente explicável. Porque, por exemplo, eu passo a vida a chatear a vida das pessoas que são igreja comigo lá no Lapa. Detestam-te. Como todo o amor, não é? Como todo o amor, não há ninguém que nos faça perder tanta paciência como a pessoa que nós mais amamos. E na igreja também é assim. Claro. Portanto, aquelas pessoas certamente odeiam-me durante algumas das coisas mais importantes que eu posso dizer a partir do texto bíblico. E nesse sentido, uma das chateações típicas é que eu estou constantemente a apelar, por exemplo, para a igreja, e eu não sou o único pastor na igreja, somos uma equipa de 3 pastores, e a apelar para a fé deles, a apelar para a minha, para ser uma fé com vontade, uma fé que caminhe, que não fique sentada à espera. Esperando acontecer um milagre. Exatamente. Né? Mas, ao mesmo tempo, há sempre esse aspecto quase de sentido, de humor retorcido, de cada vez que alguém sente, eu vou avançar, Deus deu-me fé, é como se nós chegássemos lá e disséssemos, ótimo, mas isso não aconteceu graças a ti, aconteceu apesar de ti. Portanto, há aqui sempre um paradoxo, uma coisa que não tem uma explicação. Eu tinha um grande amigo que passou por vários embates, os maiores, não vou poupar dizer o nome aqui, mas uma pessoa pública portuguesa, que passou por coisas inacreditáveis. E um dia, conversando comigo, ele disse, eu gostaria de ter a tua fé. Eu falei, se não tivesse, não estavas vivo. Porque eu entendo que a fé é crer que é possível, que você consegue combater ou entrar em embate com acusações, com inverdades, embora tudo conspire contra você ou contra essa afirmação. A fé é o que te move, para mim, a ultrapassar tudo isso e dizer, gente, eu vou. Eu acredito. Eu acredito. E é isso que eu acredito, eu não vou me render. Então, a fé, como um componente de superar o não, de suplantar o não, se você não pode, você não deve, se você não quer, se você não faz, e se você não está capacitado. Para mim, sobre o meu olhar, a fé é aquele que diz assim, peraí, e vai no teu que esse caminho não vai dar certo. Olha, não quer isso não. Você vai por aqui, se ajeita. Não vai na contramão. Então, eu acho que a fé é aquela esperança interna e a crença na tua possibilidade e na tua capacidade de estar na contramão, mas estar no teu caminho. Há uma intolerância católica que é latente. Por exemplo, nós ainda temos, como é evidente, por exemplo, tirando as sinagogas históricas, não é? Quer dizer, as sinagogas não podiam estar voltadas para a rua, não é? Eu lembro quando era miúdo, tínhamos um senhor que passava todos os sábados à tarde e todos os domingos com a sua Bíblia debaixo do braço, e até eu percebia que era batista e que ia para um grupo onde celebravam. Era quase clandestino. E até ao 25 de Abril, em Portugal, havia uma certa clandestinidade das sub-religiões, que eram, nomeadamente, o judaísmo, onde havia professores, por exemplo, da Faculdade de Direito, que faziam gala, quando encontravam um aluno judeu, em marcar o exame para o sábado, não é? Por saber que havia ali um limite. É verdade, isso é verdade. Como, por exemplo, muitos casos que foram contados pelo Bruno Vieira Amaral no livro sobre a fé e no livro em que parte da análise destes casos, não é? Por exemplo, quando a Igreja Universal quis comprar o Coliseu do Porto,
muita da reação era a reação anti-protestante. E era uma reação muito católica, muito de base. É compreensível porque as religiões, mais uma vez, não são um fator de paz. Não é? Não são um fator de concórdia, são de discórdia, deste ponto de vista que o Tiago... E porque os brasileiros que estavam a chegar na altura eram os brasileiros que trabalhavam para nós nos restaurantes. Sim. Agora temos os brasileiros ricos que chegam cá e que, de certa maneira, tornam mais difícil a tarefa de nós, não anunciando isso, mas haver um profundo desrespeito para com uma fé que se mostra de um modo que choca... Agora já há um problema de fé, não é? Agora já há um problema de fé. E nós, quer dizer, em Portugal já se sabe que há uma diferença, eu acho que já se sabe que há uma diferença entre os evangélicos, entre as igrejas batistas, etc., e aquilo que nós designamos comumente por seitas, não é? Quer dizer, pronto, que fazem parte dos... Mas o ponto, repara, o ponto... Eu não quero chatear mais, e eu sou bom a ser chato, mas que é... mas o ponto é precisamente Eu já sofri bastante contigo. Claro que sim, é o meu papel. Mas o ponto é precisamente esse. Não deve caber ao Estado o poder de definir seita do que não é seita. O cristianismo começou por ser uma seita. Portanto, eu, por exemplo, não assino de todo pela Igreja Universal do Reino de Deus. Há muita coisa que me distingue, mas o direito da Igreja Universal do Reino de Deus existir em Portugal ou qualquer lugar do mundo deve ser... não deve estar em causa. Mas devemos fazer perguntas. Claro. Devemos fazer perguntas se as pessoas que estão a trabalhar em nome da Igreja Universal do Reino de Deus partilham ou não de muitas das frases, comportamentos, decisões, por exemplo, da Igreja Universal no Brasil, onde foi fundada. E, portanto, se acham que o Bispo Edir Macedo é uma boa pessoa ou não. Isso deve ser questionado. Quer dizer, eu percebo... Mas isso em relação ao Bispo Edir Macedo ou a qualquer líder, exatamente. Com certeza, mas é o que se faz em relação ao Papa. Em relação a mim, na Igreja da Eu, por exemplo, tenho imensa fé naqueles croquetes. Não os alcanço. Eles não vão chegar aí sozinhos. Alguém vai ser camarões para cá. Exatamente, porque isso aqui está sendo... A fé não vai chegar. Eu estou sentindo preconceito. O que a gente tem aqui? São molhinho de tomate, uma coisa maravilhosa. Alô? Ô, como tá? Tudo bem? Tudo bem? Coisa boa. Eu não tava falando nada aqui, tava aprovando uma bobagem ou outra, porque a gula me toma. A verdade. A gula é pecado? Depende da perspectiva. Quando... Me dá a perspectiva do não, então. Nós todos somos livres para cometer os nossos excessos, não? Mas tudo que não seja controlado por mim, sim, pode se tornar pecado, digamos Então, assim. para mim, a gula é o maior de todos, meu Deus do céu. Mas comer nunca é demais. Perfeito. Esse é o meu lema, E você achou que ia chegar no ponto que você chegou desde o início? Nunca achei, mas tive sempre essa fé que seria possível. Nunca pensou em desistir? Não teve uma hora que você falou, não dá, pra mim não dá. Houve dias difíceis. Houve dias difíceis. Desistir nunca. Mas o dia de hoje vai ser ótimo. Vai ser incrível. Você vai preparar uma comida que tem a ver com o tema fé, é isso? Exatamente. O que seria aí, mais ou menos? Uma hóstia? Baseei em 3 coisas. Pão, vinho e peixe. Lá está, a sardinha. Então fiz aqui uma hóstia com o formato do falei símbolo... hóstia brincando e é verdade, exatamente, do símbolo cristão. Peixe. Exatamente. E depois fiz... vai ser uma berinjela fumada. Vamos torná-la em caviar. Vai ter um coulis de pimentos vermelhos, sim, que liga muito bem também. E também trazer um bocadinho dos sabores portugueses à mesa. Perfeito. Que combina super bem com a sardinha. Lá está, a sardinha vai ser braseada, está curada. E nós vamos braseá-lo antes de servir. Tem aqui o molho de tomate, esse eu provei. Exatamente, sim. Esse eu gostei. E aqui vamos terminar com os restos do peixe. Fazemos um molho acidulado, ou seja, vai estar um bocadinho ácido. São os restos do peixe? Exatamente, para constatar um bocadinho com o sabor intenso da sardinha. Entendi. Exatamente. Eu tenho fé que isso vai dar certo. E vai. Ei, rapaz, agora eu já tô com fé de que eu vou sair vivo daqui. É queimá-lo um bocadinho. Você já vai fazer aqui, inclusive? Sim. É que eu preciso fazer o programa. Vamos fazer o seguinte, vai fazendo e eu vou conversando com o povo lá. Sim, já nos vemos. Daqui a pouco você leva isso pra gente, hein? Sim.
Vai dar certo. Não tem nem fé, eu tenho certeza. E isso é que uma coisa que me deixa confuso, assim, me deixa curioso, não confuso. Porque a gente não opta por acreditar na lei da gravidade. Ela existe. Se eu pular dali, eu vou cair. Não tem assim, não, hoje não acredito mais. Não acredito mais na lei. Você vai continuar caindo. Sim. Né? Mas religião, você pode optar. Você fala, eu acreditava aqui, mas agora eu acredito nesse. Aí, agora o que me pegou foi aquele. Por conta de ser uma coisa não baseada em fatos, mas em crenças, faz com que torne mais difícil a tolerância. Porque se eu escolhi acreditar nisso e ter fé nesse, então eu estou, por minha própria vontade, acreditando que esse é o certo, ou isso é o que é. E quando você fala, não, o que é aquilo, puxa, mas eu escolhi Fábio, aquilo. mas isso só se colocou na Europa quando as religiões passaram a ser religiões de Estado. Onde os ricos pagavam a conta e os pobres lavavam o chão e ajoelhavam no milho. Então, o grande crescimento das igrejas, das grandes igrejas e poderes católicos no mundo, foi a partir da união com os poderosos. Eu fui a Capadócia, fui a algumas igrejas lá, templos, que tinham o lugar da Torá, o lugar da Bíblia e o lugar do Alcorão. E estampado ali tinham vários símbolos religiosos. Então, quando é que isso se desassocia e vira uma disputa? Quando vira uma disputa de poder. É isso que me causa muita impressão. Essa disputa de poder, de quem pode mais, de quem quer mais. E a negação, aí vamos lá de novo, a negação ao poder de Maria, que é o poder da mulher, do feminino. Que, afinal de contas, quem manda somos nós. Gostei disso. Mas é muito difícil você aceitar. Se você acredita nisso, vamos viver bem, vamos. Mas eu acredito que não se pode comer pão. Pra mim é um crime. Aí você vai comer um pão, fala, você não pode comer pão. Aí eu tenho pecado. Não, a tolerância, por mais que belo que seja o discurso da tolerância, me parece que as religiões não permitem que outras existam. Pelos ensinamentos, pelo que está escrito ali. Porque, claro que você pode acreditar no que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Aí o governo bota em votação o aborto e aí começa a rolar um não, mas calma, porque eu sou contra o aborto. Por quê? Porque Deus... Opa, o que tem Deus a ver com uma outra discussão se o seu Deus não é o seu Deus, que não é o meu Deus, que não é o outro E nenhuma Deus? mulher diz assim, oba, gente, eu vou abortar. Não existe isso. Uma alegria, né? Oba! Ih, vou abortar, depois vou tomar um chá. Exatamente, vou tomar um chá com as amigas. O tema do aborto é muito interessante você chamar. Mas não tem a porque- ver com a religião. Não, mas Mas a religião impede que ele seja discutido. Mas no Brasil, por mas exemplo. do Brasil, Mas isso é uma coisa, isso é um dos piores coisas das religiões, todas, e é precisamente os dogmas. Os dogmas que se criam acerca de certos temas. Por exemplo, era um dogma para a religião por causa de uma interpretação de um texto de ficção, que a Bíblia é um texto de ficção, na minha opinião, peço imensa desculpa, e atenção, eu venho aqui quase na condição de católico honorário. Católico honorário, eu não sou católico honorário. Mas na realidade, o que aconteceu foi que se tentou, por uma questão de poder, de controlar as pessoas, se tentou interpretar a Bíblia como uma coisa que foi dita diretamente por Deus e que não se pode sair dali. Não, foi escrito por um homem com boas intenções a maior parte das vezes. O texto tem melhores intenções, outros não, nem sequer consigo perceber o alcance delas. O que me parece a mim é que quando a Igreja Católica, por exemplo, dizia que a Terra, o Sol andava à volta da Terra, e apareceu um senhor que até por acaso era católico e disse: não anda, não é por aí. Não é o Sol que anda à volta da Terra, é a Terra que anda à volta do Sol. Ok, está aqui na Bíblia, meu menino, vais preso. Era só uma interpretação, um dogma da Igreja que depois se deixou cair, porque, como é óbvio, lá está, a ciência provou a todos que não fazia nenhum sentido. Por exemplo, no judaísmo, digamos que o desporto principal é a interpretação.
interpretação da interpretação sobre a interpretação, palavra a palavra, etc, etc. E, portanto, eu acho isso maravilhoso. Acho o exercício mais útil, se quiseres, é a religião. Muito mais do que a discussão sobre o dogma, porque acho também, por exemplo, acho também que quando uma pessoa aprecia uma religião, aquilo que eu mais aprecio numa religião, desde que não me façam mal, são os ortodoxos, são as pessoas que são mesmo, não é? Que são, muito interessante. Que se chamam Tiago Cavaco. Pronto, já sei com que posso contar, vamos discutir. Quer dizer, agora uma pessoa que é... eu acho que o texto Um caso como eu, por exemplo, não tem interesse. Não. Tem, porque o teu Vamos lá ser sinceros. tem Tipo como eu não tem absolutamente Sabes porque é que tem interesse? É porque somos todos assim. É porque, no fundo, somos todos assim. Sim. Havia um grande amigo meu com quem estudei, que era o Rabino, e que me dizia: eu estou farto de judeus cardíacos, não é? Judeus de coração. Pessoas que do coração são cristãos, são isto, são aquilo. Ele queria praticantes, não é? A fé cega as pessoas. Sim, mas deixem-me só dizer duas coisas. Para já começar por dizer, para mim a palavra dogma não é negativa. Sim, não é negativa. Mas assim, um momento... Às vezes, se calhar, sou eu que vivo fora do mundo. Hoje, vocês acham... Bem, dependendo do contexto. Mas no contexto em Portugal, são as pessoas com grandes convicções religiosas que impõem maiores limites à nossa vida social. É que eu devo viver noutro país. É que eu devo viver noutro país. As pessoas que têm posturas mais dogmáticas e que hoje, em termos sociais, mais exigem arrependimentos públicos, não são padres, nem pastores, nós até temos estado um bocado... Nem os 3 ou 4 rabinos. Exatamente. Portanto, eu acho que há aqui uma coisa curiosa que, de facto, por um lado, é a conotação negativa tão imediata que a palavra dogma ganhou, quando essa reação à palavra dogma acaba por ser uma espécie de dogma invertido. Sim. Acaba por ser a ideia de que se a pessoa acredita em alguma coisa objetiva, isso por necessidade é negativo. Eu não vejo assim, até porque todos nós nos comportamos de acordo com a convicção de alguma coisa que é melhor em relação à outra. E é com muita alegria que partilho convosco a mais recente descoberta dos nossos laboratórios. Na verdade, não gastamos um centavo em investigação científica sobre isso, mas o Pano de Pó de Oferta é uma belezura e eu tô aqui pra mudar a sua vida. Sim, não acredita? No fim desse espaço publicitário, você vai ficar mais pobre. Isso eu tenho certeza. Muda ou não muda? Pelo menos uns 99,99 euros, excluindo os postos de envio, pelo menos. Sim. Tudo depende da minha capacidade de manipulação. E, menina, hoje o meu game tá em alta. Você em casa? Ei, sente que o seu índice de fé na humanidade tem vindo a mirrar com a idade? É normal. A menos que você tenha morado debaixo de uma pedra a tua vida toda ou tenha sido criado por uma alcaté de lobos, a verdade é que basta pôr a cabeça pra fora da janela pra que a fé no ser humano dê uma afrouxada. Por vezes nem é preciso. Você tem gente merda morando debaixo do seu teto. Olha pro lado. Ele é um merda. Ela também. Pois é. Se a gente escolhesse família, provavelmente eu tinha escolhido ser filho do Chico Buarque. Que gênios maravilhosos. Tô brincando, pai. Ei, mãe, eu amo vocês. Mas não teria escolhido. Acredita em mim. Essa cápsula da fé vai mudar a sua vida. Não tá acreditando, né? Numa só palavra do que eu tô preferindo. Você acha um escândalo eu ainda não ter sido preso? Tá achando isso? Calma. Ao fim de uma caixa, o seu sentido crítico vai pro espaço. E como prova de total honestidade e transparência, eu vou até abrir o jogo com vocês e dar um expose nos efeitos secundários aqui. Após toma prolongada da cápsula da fé, não recomendamos assistir nada de um coach motivacional, tá certo? Aquela treta de resiliência vai escorregar no seu cérebro que nem cachaça no carnaval. Relembrando que na compra de 3 caixas você ganha um pano do pó premium. Sim! E eu fico mais próximo de comprar meu descapotável vermelho fogo pra compensar minha síndrome de impostor e minhas inseguranças junto ao sexo feminino. Já sei. Saúde mental, blá, blá, blá. Terapia, blá, blá, blá. Autoconhecimento, blá, blá, blá. Não. Mas psicoterapia tem motor de 6 cilindros? Ou vai do 0 ao 100 em 2,9 segundos? É pronto. Conhecimento é poder. Isso é tão século XX, minha gente. Tão século XX. A ignorância é uma bênção. E vota. Cápsulas da fé. Liga já. A fé é uma forma também de cegar um pouco as pessoas. É uma forma de... o líder da fé tem um poder muito grande na mão. Mas a fé não tem líder.
Mas as pessoas se põem na mão claro, desses líderes. Claro, aí... Eu acho que a fé, as religiões só ajudam só ajudam a canalizar um bocado a fé. Porque há pessoas que conseguem ter fé ou acreditam que têm uma força tão grande interior, uma autoestima tão grande. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, vamos dar um exemplo, universal e do futebol, toda a gente conhece. O Cristiano Ronaldo, creio eu, que terá uma força interior tão grande, tão forte, que a fé, aquela crença que ele tem, que é o melhor do mundo, sendo ou não interessa, mas ele acredita naquilo E vai atrás disso. E vai atrás disso. E ele não precisa, se calhar, de nenhuma religião. Nem sei se ele é religioso, mas pelo discurso dele, ele vai atrás. Eu, por exemplo, não tenho essa facilidade. Há um dia que eu acredito que vou conquistar o mundo. E há outro dia que eu digo, eu não vou conseguir sair nem daqui da porta do jardim. Que é mundo, o que é mundo? E volto para dentro de casa. É nesse dia, e é que eu digo que a minha fé intermitente é uma brincadeira que eu estou, obviamente, a ter. É nesse dia que eu preciso... eu vou usar aqui um termo horrível, mas eu preciso de uma bengala, de uma ajuda, que me diz, não, espera, eu vou porque eu sinto a força comigo. Segura na mão de Deus e vai. Agora eu... Mas a fé pode ser uma bengala. Que eu preciso da fé. Quer dizer, você perde uma pessoa. E acho que toda a gente vai um bocado atrás disto. Aliás, só um adendo, o vinho é Messias, o vinho. Eu achei Messias. Achei sensacional. É de propósito, é de propósito. Mas eu acertei quando disse que era do Douro. Uma boa escolha. Perdão, mas te interrompi. Dogma. O dogma é mau? És dogmático. Sim, eu sou dogmático, mas não faço mal a ninguém, não é? Quer dizer, não passo este Acho que limite. vê-se o dogma como uma limitação e uma imposição. Não, o dogma é acreditar numa coisa, mas quer dizer, eu posso não querer impor nada do que eu penso a ninguém. Mas a leitura comum é que é. Não, mas lá está, Fafá. Nós somos Eu estudiosos, não quero que você largue o Benfica, embora apreciasse. Não é dogma para mim, Benfica. Mas eu confesso que me fascina as pessoas que têm dogmas e fascina-me os dogmáticos, digamos assim, porque é uma coisa que, à medida que eu vou envelhecendo, cada vez que, à medida que eu vou começando a ter mais consciência de mim e do mundo e das pessoas em geral, mais eu me afasto de certezas absolutas e de dogmas. Eu que tenho dúvidas em relação a tudo. Eu ouço pessoas que têm a certeza do que é que estou a dizer. Absoluto o tempo todo. Certeza absoluta do que é que estou a dizer. Na política, na religião e até no vida, futebol, né? se quiserem. Tenho certeza absoluta do que estou a dizer. Eu fico fascinado e penso... Este gajo é o maior. Este indivíduo é o maior. Eu não tenho a certeza de nada. Eu sei lá se isto... Agora até me parece bem, mas eu se calhar tropeço daqui um bocado à saída de casa e muda tudo e volto para dentro e digo, não. Portanto, estou-me cada vez mais a afastar de certezas. E isto é um desamparo total. É um desamparo brutal. E nem é sequer a religião. Mas desamparados é como nós estamos. Sim. Nem a aproximação Não que é eu por tive à acaso que os religião anjos são anjos salva caídos, disso. não é? Sinto muito... Nem a religião, nem sequer Deus me salva dessa fragilidade constante de não ter certezas. Não Quem vai tenho te salvar certeza. é o chefe, que tem Uma cachopa um não, uma prato cachopa não. especial pensado em fé. Acredito. Amém. Não, é a altura do circulou Fábio pra cá. dizer Esse a palavra vai da de salvação. Que beleza. Ai. E salivar é pecado, brincadeira. É o bocado da gula, não é? Ui, que beleza. Estás a ver? Olha aí. Fale, chefe. Então, para representar a fé, eu baseei-me nos que primórdios lindo! do cristianismo. Então trouxe aqui o símbolo que na Exatamente. época simbolizava bastante o cristianismo, a fé, e combinei com algo em Portugal que é muito comum, a sardinha, e também os sabores portugueses, que é uma espuma da caldeirada, vão ter um caviar de berinjela por baixo, e terminamos com um molho acidulado da cebola e vinho do Porto. Sim. Espero que gostem. Obrigado. Olha, vai com Deus. E com Nossa Senhora.
Não, e temos que nos portar bem, porque o Fábio, quer dizer, vem do Brasil, não é para comer mal, não é? Exatamente. Exatamente. Mas em Portugal, para comer mal, você tem que se esforçar. É. Você tem que falar, hoje eu quero comer mal, hoje eu vou comer mal. Onde é que eu vou? Pede dica. Onde é que eu como mal, hein, rapaz? Tem que perguntar para um tio meu. Eu costumo dizer isso em relação ao vinho. Nós em Portugal temos que andar à procura para beber um mau vinho. Exatamente. Procurar bastante. Olha, está ali, há um sítio, mas cuidado, não vendem toda a gente. Tem o mesmo mau vinho. Ok, vamos lá aproveitar. Eu queria-vos fazer uma pergunta. Nem era necessariamente de fé, mas Está fantástico. nós temos muita gente que vem do Brasil lá na igreja, como podem calcular. Aliás, há alturas em que a igreja, em algumas reuniões, já é mais Brasil do que Portugal. Eu te peço desculpas. Digam Ninguém é sem perfeito. reservas a coisa que mais estranharam quando chegaram a Portugal. Para mal? Para mal, claro. Sabe o que eu adoro? O mau humor português. Porque é de um sentido de humor tão fabuloso. Os motoristas de táxi, então, são fabulosos. Tinha um que ele odiava a minha empresária. E aí um dia nós voltamos de Lisboa e tínhamos ido conhecer ali a casa de Amália e tal, tomamos todas numa tasca ali e viemos, ficávamos no Estoril Sol. E passamos pelo Aquário Vasco da Gama, que eu nunca tinha visto. A gente entrava mais pra cá. E ela já tinha tomado uma e disse assim: olha, seu Amando, olha que lindo, olha a fazinha, um aquário. E ele aqui, senhor Gama. Jogava com uma raiva dela. O cara dava ordem, não pedia. Aí, olha, senhor Gama, um aquário, sim. Rosinha, que lindo esse aquário. Ah, é? Senhor Gama, o que tem nesse aquário? Ela falou assim: olha, minha senhora, no aquário, a peixe. Eu vou dizer o que eu estranhei. E, na verdade, eu não sei exatamente se é algo exatamente mal, mas a formalidade portuguesa. Mas que há também em certos lugares no Brasil. Mas eu sou carioca. Morei 19 anos em São Paulo. Então, São Paulo é mais formal que o Rio de Janeiro. As pessoas são mais certinhas. Estou, obviamente, generalizando aqui, né? E eu me sinto muito à vontade dessa pouca formalidade. De poder estar aqui descalço, de poder estar aqui de lado, de falar... Você tá descalço? Você. Não tô. Uma coisa que, de alguma forma, é quase que o clichê do brasileiro, que fala alto, que mexe, que grita, que... Eu um pouco gosto desse clichê do brasileiro e acho que, às vezes, o português, com razão ou não, se retrai com um pouco disso. E eu acho que talvez um possa sugar um pouquinho do outro. Porque eu acho que cairia muito bem ao português ser um pouquinho mais largado. Mas como cairia muito bem ao brasileiro também Isso tem aquele poema do Mário Andrade, não é? Que pena o Cabral ter chegado num dia de sol. Não, ao contrário, ter chegado num dia de chuva. Exatamente. Mas O Manuel Bandeira é que dizia que o brasileiro era um português à solta. Mas eu sinto isso, que volta e meia eu vejo em alguns restaurantes portugueses, os portugueses muito formais, comendo, olhando e um pouco julgando os outros. Como eu sou um turista, um visitante, então me recebem muito bem, eu não sou um morador, então eu não tenho tanto o lugar para dizer, me trataram assim ou não. Mas às vezes eu sinto que dá vontade de falar, calma, distensiona, tira esse paletó um pouco, vambora, aqui é mais tranquilo, é mais gostoso. Mas é uma forma, né? Sim, é uma verdade, mas forma. olha que formal brasileiro é chato mesmo. Demais, É muito mais demais. chato do que o formal português. Porque talvez tenha uma coisa no Exagera formal que em tudo, não é? Isso que está acontecendo aqui, que está abalando a minha paz aqui. Isso no formal brasileiro também. Por isso que eu gosto um pouco da informalidade. E mesmo que seja exagerado, por exemplo, no Rio de Janeiro é exagerado a informalidade, mas eu ainda prefiro. Eu prefiro mais informal e mais folgado, digamos assim, que mesmo que me incomode essa folga, do que a total formalidade em que não pode nada. Eu falo, por que não pode? Eu geralmente sou mas quem disse que não? Quando falaram pra mim, a primeira vez que eu fui fazer stand-up na vida, eu nunca tinha feito, não sabia o que era. Fui de chinelo e bermuda. E eu lembro que, no Brasil, e aí o Cláudio Torres Gonzaga, que era o líder do grupo, falou assim, mas você vai se apresentar de chinelo? Eu falei, mas por que? Ele falou, não pode. A partir de então, eu só me apresentei de chinelo
todas as vezes até a 2017. Eu fui só de chinelo. Como é que não pode? É lógico que vai poder. Eu vou apresentar de chinelo. Vocês estão muito loucos? Pode fazer como você quiser. Se quiser fazer interno, você faz. Eu sou um pouco desse pensamento. Que talvez entre na fé de alguma forma, que é, quer ter a sua fé, tenha, mas calma, mas eu tô aqui. Sua fé tem que parar pelo menos até aqui. Palma. Né? Quando começar a querer exigir que eu faça alguma coisa... Mas é muito interessante que eu tenho muitos amigos portugueses, né? São 40 anos aqui direto. E eu vejo alguns amigos que saem daqui, vão para o Brasil ou vão para a África e ficam ensolarados. E eles voltam e o cinza vai tomando e o rigor vai engessando a espinha de novo. Enfim, não tem muito como explicar, né? É como se tivesse uma autorização de felicidade e do solar quando sai daqui. Né? Acho que o português tem, exceto quando ia para a África e para a Índia e para o Brasil e não sei o quê, mas o português tem uma parte mais lunar que depois abre ou no verão, não é? Ou no verão, ou num sítio onde seja sempre verão. E quem não se comporta dessa forma, socialmente, acaba por ser um bocadinho... Olha, ele não bate com o verão todo, não. Isso vai muito em contra àquela tese de que a grande maldição dos portugueses é Portugal. Não é? Olha aqui. Mas, Fafá, agora eu quero pedir pra você cantar pra gente então. alguma música que se relacione com fé, com a sua fé. Com a... Bom, por incrível que pareça, em 1987, eu fui convidada para cantar para o Papa João Paulo II. Eu falei, mas por que eu? Uma pessoa que não tem essa... Sou muito informal, sou muito frontal, não sou carola, mãe solteira, nunca tive essas coisas de querer ajeitar a história. E aí fui convidada para cantar Papa João Paulo II. Fiquei muito emocionada, porque entendo que a nossa fé tem que ser feliz, né? Senão não faz sentido. E aí, 10 anos depois, fui convidada para cantar pelo Vaticano para Bento XVI. Eu falei, ai meu Deus do céu, por que eu? E fui lá cantar Bento XVI. Aí, quando escolheram o Papa Francisco, eu liguei para a Dona Aninha e falei assim, agora tem que ser. Venha, querida. Venha, João. Vamos a isso. Vamos a isso. É uma canção de 2 compositores brasileiros, Jaime Redondo e Newton Vale, que chama-se Ave Maria Brasileira. Do Vale. Um homem genial. Compôs muito pouco, mas Esse aqui era era paraense. genial. Compôs Azulão, Azulão, companheiro vai. Que você transformou em vermelhão. É o nosso garantido. É o nosso garantido. É, exatamente. Ave Maria, Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai nestas terras morenas, céus e os seus plantos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós. Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz
que aos céus ascendem e o vento conduz a voz. Virgem Maria, rogai por nós. Agora dá um ré. Um ré. O do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz. De uma catedral a outra. Caprichoso e garantido agora aqui. Estamos no Bumba Meu Boi agora. É isso. A fé, pelo garantido, é tão grande que o boi, o outro é contrário. Você não fala nem o nome do boi, mas isso é história pro bloco. Olha, eu estive em Parintins uma vez. Aí você veio, Eu então. estive em Parintins, é uma Então você loucura, sabe, né? E é uma devoção. É a maior festa do Brasil. É uma loucura. É a devoção profana. Eu lembro do Joãozinho 30 ter dito uma vez Exatamente. que, quando me imaginou o carnaval carioca, imaginou porque tinha visto a festa do Boi Bumbá. Não, aquilo é uma loucura. É uma loucura, Parintins.